é Amazônia, Mito e Literatura. Está aí, né? Esta é a terceira edição, já foi adotada para leitura no programa de pós-graduação da Sociedade de Cultura do Amazonas, mais 2 vezes. Essa dissertação, essa tese, se chamava Recriando a Criação. Quer dizer, porque o mito é uma criação, e a literatura recria o mito, né? Mas não ficava bem, não seria um nome bastante comercial, digamos assim. Então acabou sendo mudado para Amazônia, Mito e Literatura. E que eu analiso a primeira parte, a obra Antes o Mundo Não Existia. Quer dizer, eu não analiso o que é mito, não há o que analisar, aquilo tem um valor por si mesmo. Eu apenas explico algumas coisas a partir da minha interpretação, das leituras que eu fiz sobre mito, né? O significado daqueles signos ali. Aí, no intermediário, na parte intermediária, eu trabalho com uma narrativa do Poranduba amazonense, que eu caracterizo como folclore. E na parte final, a literatura, né? A literatura analisa um mito dos Manaus, que está em Simar, um romance do século XVIII, de Lourenço da Silva Araújo, Amazonas, e 3 peças do Márcio Souza, que é sobre a mitologia do Rio Negro, que é a Paixão de Ajuricaba, que são a Paixão de Ajuricaba, que é Jurupari, a Guerra dos Sexos, e uma que é Infanto Juvenil, mas que eu trabalho a partir da caracterização mítica, que é a maravilhosa história do sapo Tarubeque, né? Então esse é o primeiro livro. Pessoal, assim, de cunho pessoal mesmo, né? Tem agora, depois eu escrevi e ganhei o primeiro prêmio da Prefeitura de Manaus, na categoria ensaio, que se chama A Sensibilidade dos Punhais, em que eu analiso a obra de 3 poetas amazonenses que trabalham com o mar, por incrível que pareça, poetas amazonenses, mas trabalham com o mar. O primeiro deles, na ordem cronológica, é Violeta Branca, O Ritmo de Inquieta Alegria. Depois, Sebastião Norões, com Poesia Frequentemente, de 1956. E, por último, Luiz Bacelar, com Frauta de Barro, de 1963. Eu notei que esses livros são uma sequência um do outro. Em todos eles, os poetas falam do mar, o mar como expressão do fazer poético e da sexualidade latente em cada um deles. E vão em progressão. A Violeta, como mulher, ela não sai, ela não se aventura pelo mar. E ela transfere, vem um marujo para amá-la. O Sebastião Noronha vai, navega, mas retorna como um fracassado, né? Não poeticamente, apenas alegoricamente. E por último, Luiz Bacelar, que termina, todo o livro é uma preparação para a viagem para Alta de Barro, e ele termina em pleno mar, viajando, procurando a melhor expressão poética e a sexualidade plena, tá? Esse é o meu livro preferido, acho que todos que eu escrevi é esse o melhor, né? Sensibilidade dos Punhais é um título que eu tirei da Violeta Branca, que ela tem um verso admirável. Eu tenho uma sensibilidade de punhal, e eu coloquei a sensibilidade dos punhais, né? Porque é um decassílabo heróico perfeito, né? Certo? E é um oxímoro também, quer dizer, é uma contradição, é a própria linguagem poética. Como é que o punhal, que é um instrumento que fere, tem sensibilidade? Então essa é que é a beleza do verso da Violeta, né? A próxima pergunta decorre em alguma medida da primeira, e ela é a seguinte:
mais trabalhoso ou prazeroso? Escrever, aliás, perdão, reformulando a pergunta, o que é mais trabalhoso ou prazeroso na sua atuação com o escritor pesquisador? O que é mais prazeroso? Mais prazeroso e trabalhoso atuar como pesquisador e escritor ao mesmo tempo? Não, escrever é muito pior, é sangrar. Escrever é sangrar, né? Pesquisar é muito bom, escrever é dolorido, tá? E principalmente se você tem dúvidas sobre se aquilo tem alguma validade, vai ter alguma validade, não é? Não se trata apenas de enfileirar frases uma atrás da outra, isso não é, mas escrever é uma guerra sem testemunhas, como disse o Osmanis no livro dele, Guerra Sem Testemunhas. É isso. Ainda decorrente das mesmas questões anteriores, professor, na sua concepção, qual é o papel do escritor na sociedade? O papel do escritor já foi muito maior, muito mais importante, muito mais efetivo. Quando o livro não tinha concorrente. Tinha a imprensa, mas não é na mesma raia. Não é? Depois tinha o teatro também. Não é? Mas também é uma forma de literatura. A partir do momento em que surge o cinema, o livro começa a enfrentar um rival de peso. E depois veio a televisão. E hoje em dia, mais ainda. Né? Então, o papel do escritor é refletir sobre a sociedade, criticar a sociedade naquilo que ela tem de ruim, né? Mas não fazendo panfletos. A crítica às sombras da sociedade tem que vir naturalmente dentro da própria narrativa. Mas é isso. E hoje em dia o livro está sofrendo uma metamorfose muito grande que me preocupa, né? O livro físico parece que está deixando de existir ou vai deixar de existir. As livrarias estão fechando, aquele negócio de ir para a livraria, que era tão prazeroso. Muitos escritores tinham o hábito de ir para uma livraria, uma determinada livraria, todos os dias, no fim da tarde. Graciliano tinha isso, outros escritores tinham, né? Hoje em dia já não se vê mais isso. Se por um lado é bom, porque nós podemos ter todos os livros do mundo à nossa disposição, né? Embora ele não vai lá dar conta nem de 1%, mas o livro que você quiser você pode achar. Por outro lado, não sei se teria o mesmo, para mim não teria o mesmo vigor, a mesma atração de folhear o livro físico, né? Então, é isso, né? O papel do escritor é, através da narração de uma história, que pode ser de grandes acontecimentos ou pode ser de acontecimentos banais, levar o leitor a uma reflexão sobre a sociedade e sobre a própria existência. Decorrente das três primeiras perguntas, a que vem a seguir também gira em torno dos temas relacionados à leitura, ao papel do escritor, mas no caso da quarta questão, ela vai se voltar para o papel dos leitores. A pergunta que se segue é a seguinte: Monteiro Lobato disse que um país se faz com homens e livros. Alguém disse que o Brasil tem os homens e tem livros, mas parece que andam meio separados. Você concorda com a afirmação? O que seria necessário para promover um saudável encontro entre os homens e os livros no país?
Eu acho que eu vou passar essa, eu não sei, certo? Eu não sei como fazer esse encontro. Algumas pessoas leem bastante, parecem nascer predestinadas para isso, né? Outros nunca leram sequer um livro, né, na vida. Eu tive uma grande decepção quando o Sérgio Freire, uma vez me contou, ele foi meu aluno aqui, o Sérgio, que vai fazer uma palestra hoje, que disse que na formatura um aluno, um colega dele, disse assim: eu estou me formando hoje e sabe que eu não li um livro aqui. Eu fiquei decepcionado. Era o caso de aquela coisa do casamento, se alguém tiver alguma coisa contra, se perguntar e casar o diploma do rapaz, né? Então não sei como é que consegui, né, isso daí. Então eu não sei, assim, há incentivos, né, mas o livro, apesar de já ter sido, de quase não ter concorrente, né, o primeiro foi o teatro, depois o livro já veio como uma concorrência, o livro impresso, mas o livro nunca foi assim um instrumento de massa, digamos assim, como é a televisão, como já foi muito mais o cinema, né? Então o livro parece ser para uma determinada camada, uma elite cultural, porque o livro dá a quem o lê uma percepção maior do que quem vê um filme, do que quem vê uma televisão, do que quem assiste um programa de TV. Porque o livro, você tem um outro intermediário, que é a palavra escrita. Você tem que saber ler, não apenas ver e ouvir, que são dons naturais. Você tem que aprender ter esse outro sentido, que é o da leitura. E isso vai aguçar a percepção. Em alguma medida, eu gostaria até de fazer um comentário. As antologias que o senhor organizou, junto com o professor Tenório, que chegaram a muitas bibliotecas de nossas escolas, promoveram um papel importante. Qual foi o papel? De fazer com que nossos alunos tivessem contato com textos, né, essenciais da nossa literatura. Eu lembro de uma vez eu ter organizado em uma escola um trabalho, e eu disse entreguei para o aluno os 2 livros, aí 2 antologias, e disse: olha, você vai ler, selecionar, nós vamos fazer um trabalho. Aí quando ele terminou de ler, ele me procurou, assinar no dia da apresentação. Professor, obrigado por ter me entregado esses livros para ler, os 2, porque eu não sabia o que era literatura do Amazonas, até os livros, literatura amazonense. Então ele me agradeceu. E ali eu vi que o fato de haver um livro que organizava e trazer essa apresentação panorâmica, parece ser já uma ponte, né, que pode nos ajudar nesse desafio, né, que é um desafio que cabe a todos nós ainda. Obrigado também, professor, por essa... A quinta pergunta, ela é bem instigante, professor. Ela tem a seguinte interrogação: existe algum livro que você gostaria de ter escrito? Vários. Assim, né? Eu gostaria de ter escrito Dom Casmurro, embora eu goste mais de Casmurro. Mas não tem como, porque eu não tenho a ambientação que teve o Machado, né, há mais de 100 anos. Gostaria de ter escrito, por exemplo, A Montanha Mágica, mas também não tem uma ambientação daquela época. Ou As Viagens de Gulliver, do Swift, mas também idem, né, é outro tempo. Mas se me acuasse, dissesse: não, tem que escolher um. Bom, aí eu ia escolher A Metamorfose do Plástico, porque nunca ninguém, no meu ponto de vista, né, em tão poucas páginas, dimensionou com tanta atenção toda a tragédia humana, né? É um livro fantástico, adorável. Eu, quando li aquilo, senti uma grande emoção, um choque tremendo na minha vida, né? Claro que há outros livros aí, mas, como eu disse, escolhe um, tem que escolher um. Aí, A Metamorfose. Aquele homem que se acorda transformado num inseto monstruoso,
que em algumas edições tem como barata. Aliás, as características são de barata mesmo. Mas no original não é isso. Tá? É um inseto monstruoso. A sexta pergunta o senhor já respondeu, mas eu só vou repetir aqui. Dos livros que você escreveu, algum da sua preferência? Seria a sensibilidade dos punhais, que eu pretendo ampliar. Mas para não perder a pergunta, eu estou escrevendo um sobre um autor que você falou, uma das perguntas, acabei já, que é sobre o Monteiro Lobato. Sei que muita gente vai torcer o nariz, não é? Torcendo politicamente incorreto, eu acho que não. O Lobato é que me ensinou a ler, né? Até eu lia só gibi, aquelas coisas, aqueles gibis de antigamente, pequenas cordéis, folhetos de cordel, e um dia minha madrinha me deu Caçadas de Pedrinho do Monteiro Lobato. Então, a partir daí, eu não larguei mais a literatura. Então, ele tem uma dívida com ele, né? Então, eu escrevi um livro agora, que é sobre os contos do Monteiro Lobato, né? O romance que ele escreveu, O Presidente Negro, não é bom, mas os contos, sim, tem alguns muito bons, admiráveis, certo? E não vamos, por exemplo, ele foi racista, porque aquela era a mentalidade da época, tá? Como Raul Pompeia, quem lê a Tragédia no Amazonas, tinha um racismo atroz, Raul Pompeia, né? E outros escritores. E o Nelson Rodrigues, que está aí na família, né? Certas teses e mais teses sobre ele, e ele escrevia que toda mulher gosta de apanhar, ele dizia. Aí quando ele dizia, mas não são todas, não. Ele dizia, de fato não são todas, só as normais, né? Então isso daí era consciente, mas era uma provocação, né? Então todos aqueles autores da época do Lobato, do século passado, eram todos assim, né? A consciência, não havia a consciência que tem hoje em dia. Por exemplo, dizer que a tia Anastácia subiu na árvore como uma máquina, isso era uma expressão bastante usual na época, né? Era um tipo racista, sim, mas era usual, tá? E aquela história do índio, por exemplo, dos indianistas, que o índio era o herói, o índio, né, era louvado. O Paulo Graça, que foi professor aqui, que já faleceu, que era um crítico excelente, o Paulo Graça escreveu sua tese sobre isso. E ele mostra que, ao contrário do que eles diziam, aqueles autores indianistas odiavam o índio. Inconscientemente, aquela era só uma fachada. Porque todos os índios morrem. Quem não morre é o peri, mas fica aculturado. Ele é um índio aculturado, é uma morte simbólica, né? A Iracema morre, e outros autores, Jacina Marabá, do Guararipe Júnior, morre, né? Todos em Juca Pirama também, todos os heróis indígenas morrem. Então, é aquilo que o Jorge Lukács, que é um crítico marxista, disse: você não pode desvincular o autor da sua época, né? Você tem que ver que ele havia uma consciência da sua época. Muita gente não suporta Camões porque ele era um poeta colonialista, mas queriam que ele fosse o quê, né? Também tem gente que não suporta Shakespeare, né? Porque ele só falava da nobreza. Mas como, né? Se não havia nem proletariado na época, o proletariado vai surgir muito tempo depois. Então é isso, tá bom? Eu terminei esse livro ontem. Aí vou entregar lá para o EA, que é a minha produtividade, e depois vou tentar publicar pela academia ou pela família. Então já
se preparem para a novidade. Eu acho que nós ainda temos algum tempo disponível, então ainda tem mais perguntas, mas também nós vamos abrir oportunidade para os presentes. Tem uma pergunta que eu gostaria de selecionar entre as 9 seguintes, que particularmente eu tenho curiosidade de saber qual a sua opinião a respeito. Quais são os ônus e os bônus de ser um amazônida? É mais ônus do que bônus. A Amazônia está em moda, mas é uma coisa momentânea, é uma questão de ecologia. Mas os autores daqui sempre foram muito castigados por isso, né? O primeiro autor daqui que morava no Amazonas, veio para cá criança e era piauiense, foi o Jonas da Silva. Escreveu um soneto chamado Coração, quando ele estudava odontologia no Rio de Janeiro, isso no início do século XX, e ele fez sucesso com esse soneto. Mas depois foi esquecido, só um soneto, não tem ninguém lá em cima, e ele voltou para Manaus. Depois tivemos o Tiago de Mello, né? O Tiago de Mello, que é de Barreirinha, ele estudava no Rio e largou o curso de medicina. E foi ser poeta, ou foi ter outras atividades, não gostou, né, do curso. E ele lançou em 1950 Silêncio e Palavra. Esse livro fez muito sucesso, né? Sucesso demais, ele foi aplaudido. Os críticos da época pediram, louvaram, colocaram o Tiago lá em cima. Até o Álvaro Lins, era um crítico renomado. Os críticos não entram, não há um cânone de críticos. Os críticos são esquecidos, mas eles fazem um papel importante. Então o Álvaro Lins pediu licença aos maiores poetas da língua para incluir entre eles o nome de Tiago de Mello. Em 51, também ele lançou Narciso Cego, outro livro de grande sucesso. Depois ele a poesia dele mudou, atualmente ele é pouco conhecido, por incrível que pareça, né? No Sudeste. Tanto é que o Bossi nem fala nele na sua história concisa da literatura brasileira, e o Tiago fez um poema reclamando disso, né? Mas o que eu quero mostrar é o seguinte: se ele não tivesse ido para lá, ele não teria sido nem conhecido. Márcio Souza foi outro que estourou, lançou aqui em Manaus, num livro que era Papel Jornal, né, pela Fundação Cultural do Amazonas, o livro Talvez Imperador no Acre, e por algum motivo esse livro estourou no Brasil todo e o tornou conhecido. Depois ele se situou lá, mas quando veio para cá também foi esquecido. Foi uma fase em que o Márcio Souza, ele conversou com o Jorge Amado e ele queria viver de livros. E o Jorge Amado disse para ele que o Jorge Amado e o Érico Veríssimo, fazendo um parênteses, eram os únicos escritores que viviam de livros, da venda de seus livros no Brasil. E o Jorge Amado disse para o Márcio que ele só conseguiria viver de livros quando ele tivesse vários livros vendendo ao mesmo tempo. E aí foi quando ele escreveu várias na sequência: Ordem do Dia, O Brasileiro Voador, para tentar isso. E atualmente nós temos o Milton Ratum, que faz sucesso, né? O Milton Ratum também lançou o Relato de um Certo Oriente, quando ainda era professor aqui, e esse livro ganhou o prêmio Jabuti e se tornou o Milton conhecido, né? E com o Milton, só para ter uma ideia de que a Amazônia está na ordem do dia, você fazer um trocadilho com o livro do Márcio, mas não é tanto assim. Quando eu participei da
como júri do Prêmio Portugal Telecom, que atualmente é Prêmio Oceano, o Milton ganhou com Cinzas do Norte. Ele ganhou antes tinha ganho com Dois Irmãos e depois com Cinzas do Norte. Mas teve muita gente que implicou porque achava que o livro Cinzas do Norte tinha muita cor local, ou seja, seria regionalista. Um conceito aí que... O que é regionalismo? Então, porque o Machado de Assis só escrevia sobre o Rio de Janeiro, ali, aquela zona sul, atualmente zona sul, e não é regionalista. Agora, se vai escrever sobre Manaus, é regionalista, né? Bom, então, o que eu quero dizer é que é mais ônus do que bônus, porque muitos autores que não saíram daqui não se tornaram conhecidos, né? O Bachelard, com Frauta de Barro, ganhou em 1959 um prêmio nacional de literatura. Da Prefeitura do Distrito Federal, que o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Aí abriram um concurso, Prêmio Olavo Bilac, para todo o Brasil de poesia. Na banca estavam Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e José Carlos Paz, né? Mas olha aí, Drummond e Bandeira. E quem ganhou foi o Luiz Bachelard, com Frauta de Barro, um poeta daqui do Amazonas. Mas o Bachelard era uma pessoa de difícil acesso, não era comunicativo. Então o Bachelard não é conhecido no Brasil, é um poeta excelente. Outro poeta também que, por não ter saído daqui, só depois que eu tenho, já bem maduro, mas não com o fim de se lançar como poeta, foi Alencar e Silva também. Muitos poetas do Madrugada, né, que foi a grande geração literária no Amazonas, como não saíram daqui, não são conhecidos. Então é mais bônus do que ônus. Mais ônus do que bônus, desculpe. Eu acho que a gente já tem mais um tempinho. Havia uma última pergunta que eu iria fazer, mas só que você já respondeu, que foi a pergunta 10 sobre seus projetos atuais e futuros. Eu acredito que a gente ainda tem um espacinho para uma pergunta vinda do público que se encontra. Muito bem, nós temos ali atrás. Você pode fazer 10, se puder vir mais próximo aqui, eu acho que a gente vai ouvir melhor. Aí, a gente vai só pegar o microfone aqui para... Esse aqui, ó. É bem ali. Tá na mesa. Boa tarde, professor. Em algum momento da sua fala, o senhor comentou sobre a dificuldade do ler o texto literário. Alguns autores, como Rildo Cosson, Angela Klein, Magna Soares, eles afirmam o papel da escola enquanto importante para a prática da leitura literária, para a formação dos leitores. Eu gostaria de saber o que o senhor pensa a respeito e como pode contribuir com a gente, eu sou professora, né, por isso que eu estou perguntando isso também, de como a gente pode trabalhar esse incentivo, não ao gosto, né, da leitura, porque o gosto é algo pessoal, mas de fazer com que o aluno compreenda a leitura como importante para a humanização, né, e também enquanto ser social na sociedade. Pois é, eu acho que nesse sentido aí, o professor tem um papel fundamental, né? Cabe à escola, né? Não é bem assim que essa relação entre literatura e ensino é fundamental. E vocês, eu acho que assim, tem que dar para o aluno ler os autores contemporâneos, começando por crônicas, por exemplo, né? Coisas que digam respeito a ele. Você não pode começar
para um aluno do ensino médio, primeiro fundamental, autores do passado, que ele não vai entender, né? Não vai gostar, certo? Só por exceção. Então, nesse sentido, a escola pode contribuir, né? Pode fazer um pouco de frente à mídia, né? A televisão pode auxiliar, o cinema pode auxiliar também nesse sentido. E o trabalho, como eu vejo, eu não tenho experiência de ensino médio, mas o trabalho é mostrar os componentes literários e que por trás daquele enredo, o que tem para ser visto sobre o meio social em que ele se passa. Tá? Mas certamente, se eu achar, desculpem, mas se eu me fiz entender o contrário, né? Mas eu acho a participação dos professores, sim, fundamental. Não quer dizer que vão mudar, fazer todo mundo ficar louco por livros meus, porque muitos professores também, salvo os de língua portuguesa, não gostam, né, de literatura. Mas o que puder contribuir, sim, é melhor, né? É bom. Então, é isso. Não sei se eu respondi. Nós temos tempo para uma segunda pergunta. Podemos. Uma segunda pergunta que a gente pode fazer, alguém que estiver entre o público, que gostaria de participar, aproveitando o ensejo. Bem, assim, a professora Jesua. Só um gente. O senhor, como grande estudioso da literatura amazonense, ainda vê nos dias atuais um potencial dentro dos escritores aqui, como foram os escritores do Clube da Madrugada? Naquela época houve um rompimento, né? A gente vinha do tradicionalismo na Academia Amazonense e eles trouxeram toda uma inovação, traçaram um novo paradigma, né? Na história literária do Amazonas. E na atualidade, o senhor ainda consegue enxergar novos talentos aqui dentro da nossa terra? Bom, primeiro grande escritor, eu nem me considero, sou mais professor do que escritor, né? O fato de ser professor escureceu um pouco o lado de escritor. Mas assim, toda a literatura amazonense contemporânea, como grupo, como agremiação, como aquela conjunção de autores, não, eu não vejo isso e dificilmente surgirá, né? Houve dois momentos. Primeiro, durante o ciclo da borracha, quando muitos poetas floresceram, mas eram poetas vindos de fora, querendo ganhar algum dinheiro aqui durante o ciclo da borracha. Não havia um propósito comum. O propósito comum veio com o Clube da Madrugada, né, em suas duas gerações, a inicial e a que veio logo depois para complementar a primeira. Aí sim é uma casualidade histórica, digamos assim, né? Os menos vigorosos autores são autores muito bons. E fora isso havia outros artistas, como pintores, né? Artistas plásticos de modo geral. Atualmente, assim, como uma conjunção, um propósito comum, como um clube, eu não vejo isso não. O Nelson Werneck Sodré, na história da literatura brasileira, que é estilo marxista, ele diz que os clubes literários, como aquelas academias do passado, do período colonial, surgiam como uma forma de proteção. Os artistas se interprotegiam como uma resposta pela indiferença do meio, né? Que eles julgavam o meio hostil às atividades dele. E realmente era assim, né? Então o Clube da Madrugada, de certa forma, surgiu como isso também, né? Eles eram vistos como
malandro, poetas, em suma, aquele tipo pejorativo que tem a palavra poeta para muita gente. Então surgiu, né, o Clube da Madrugada, eles se agregaram. Então, como grupo, não vejo nada à vista, nem sei se será possível. Temos o clã, né? O Nelson está ali para me desmentir, né? De certa forma é isso, desculpa, Nelson, mas não é aquela forma de renovação do Clube da Madrugada, tá? Temos bons autores contemporâneos aqui do clã, tem alguns poetas bons, outros não são, tá? Não estou falando contigo, Nelson, tá certo? Bom, mas tem uns que não. Bem, o que é mais? Isoladamente, tem um pessoal do Cirrose, né? Também era uma forma de se agrupar, inclusive para escrever um Cirrose com F de propósito, né? Também com essa forma que era uma maneira de se proteger do meio, né? E tem o outro do Panvalu, que surgiu na UEA, né? Pandevu, né? Que surgiu na UEA. Mas eu diria mais como seria melhor considerar alguns nomes isoladamente, que podem ou não ter passado por um desses grupos, tá? Que esses grupos surgem. Quando o Madrugada surgiu, vários clubes epígonos também surgiram, né? Surgiu o Clube da Alvorada, péssimo sentido, o Clube da Madrugada, e eu coloco o Clube do Arrebol, o Clube da Alvorada não, Clube do Arrebol. Surgiu a Padaria Espiritual, por imitação da Padaria Espiritual do Ceará. Surgiu o Clube Gregório de Matos, o Clube Mário de Andrade, surgiram vários, né? E atualmente tem isso. Mas é melhor então considerar como algumas promessas, digamos assim, né? Dessa poesia tida como marginal, porque não teve acesso ao cânone ainda, eu citaria o Simão Pessoa, né, que acabou já é canônico, o Simão Pessoa, mas ele é muito bom, né, Simão Pessoa. Muitos precisam de uma produção maior, mais vasta, né, para poder serem, e lançar livros, né. Alguns outros nomes, mas eu não quero citar nenhum, além de já citei o Simão, né? Mas eu não quero citar nenhum para não esquecer. Ele citou o fulano, então não quero, tá bom? Então, podem surgir grupos esporádicos, mas não com aquela tensão, com aquela força que foi o Clube da Madrugada. Talentos, com certeza, há muitos aí que vão explodir. É isso. Ainda temos tempo disponível, ótimo. A gente ainda tem alguns minutos disponíveis. Alguém mais que se encontra na plateia gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer alguma pergunta ao professor Márcio Frederico? Enquanto isso, eu vou preparar minha próxima pergunta, então. Professor, ouvi uma determinada altura da sua fala, o senhor fez reportou-se a obra, né, do Márcio Souza, e a pergunta seguinte que eu separei aqui, que nós separamos, faz uma citação do Márcio Souza, tanto do Márcio quanto do Tiago de Mello. A pergunta é esta: Tiago de Mello diz que a Amazônia é a pátria da água, e Márcio Souza diz que ela é a pátria dos mitos. Você concorda? Se sim, que pátria é essa? De certa forma, retoma o que o senhor falou em alguma medida anteriormente. Eu acho que é um estudo correto a partir de sua perspectiva, né? Tiago, porque é um poeta amazônico que canta em vários poemas a geografia e o homem da região, e o Márcio porque a sua obra indígena, sua obra mítica é muito vigorosa, uma das melhores que eu já li, uma das melhores do Brasil, sem dúvida, tá? Mas como ele é daqui do Amazonas, ele está pagando esse ônus.
Bom, se eu tivesse de me decidir por uma, já que eu trabalho com isso, também seria Pátria dos Mitos, né? Seria isso. Ainda é, em todos os sentidos, a Amazônia vista é um mito, em outro sentido, né, de ser aquela que gera oxigênio e várias coisas, de possuir ainda tribos pouco ou quase ou nada contactadas com o branco e que mantém a sua cultura mítica intacta, né? Então é isso. De certa forma, sou responsável pela literatura amazonense. De fato, eu acho que sim. Eu nem ligava para isso. Quando eu fazia um mestrado, a gente não fazia projeto, fazia um curso, uma atualização, prestava as provas e era no mestrado que era decidido o que se ia fazer. E a Faculdade de Letras da UFRJ aproveitava o pessoal que ia de fora, de outros estados, para fazer sobre o seu estado, né? Então eu fui dirigido. Vai fazer sobre a literatura no Amazonas, sobre a poesia. Tá? Não tive escolha, tinha que aceitar, né? Seguiu as diretrizes, porque ela tinha a intenção de mapear toda a literatura no Brasil. Isso foi conseguido parcialmente. Aí foi quando eu comecei a tomar gosto pela literatura regional. E aqui havia uma literatura, no antigo curso de letras, nos primórdios, que se chamava Literatura Brasileira 4, que englobava literatura de cordel, né? Literatura amazonense e mais ou menos como seria hoje a literatura indígena, que em 60 horas aí eu consegui reformular só a literatura amazonense, tá? Que até hoje em dia parece que é só optativa, né? Não sei, tá? E é isso, na própria UEA também ela é uma disciplina optativa, mas existe a literatura panamazônica, que é vasta demais no lugar. Mas eu sempre procurei orientar os alunos, os meus orientandos que eu tinha no mestrado, para fazerem trabalhos sobre a literatura regional para criar uma bibliografia. A professora Sebastiana, que faleceu no ano passado, ela fez sobre Pereira da Silva, né? O Guedelha fez sobre Astrid Cabral, Fisgo da Terra, e outros fizeram sobre autores amazonenses, com esse propósito de criar uma bibliografia, que quando iam pesquisar não tinha nada, tinha que partir do zero, né? De fontes teóricas para fazer o levantamento do escritor. E começa a parte mesmo, né? Os projetos, né? Pois é, eu terminei sobre o Monteiro Lobato agora, o projeto mais imediato que me ocorre é reunir todos os ensaios que eu tenho dispersos, né, ao longo da vida, reformulá-los, reescrevê-los e lançar um livro de ensaios. Seria isso de mais imediato, né? Eu já gostei dessa novidade, porque às vezes a nossa dificuldade tanto em encontrar bibliografia, né? O primeiro problema que nós antes enfrentávamos, hoje já não é mais não é necessariamente mais um problema, hoje é, na verdade, fazer uma reunião, uma coleção daquilo que já foi feito, né? A vasta bibliografia de vários autores amazonenses, outros que ainda foram um pouco explorados. Então nós devemos muito, né, ao trabalho que foi feito já desde ontem pelas suas mãos, pelas mãos
do professor Paulo Graça também, da professora Leite Coutinho e de outros professores que têm atuado também nesse sentido, o professor Guedelha, que também tem dado prosseguimento a essa atuação no sentido de recuperar autores e continuar criando uma bibliografia. Isso nos dá um respiro, né? Agora nós temos onde encontrar e principalmente ver o valor da nossa literatura. Nós temos 2 minutinhos, nós vamos partir para o nosso momento final. Para mim, particularmente, foi muito importante esse momento que eu tive com o senhor professor Marcos Frederico, que foi um dos meus professores na graduação. Foi o primeiro contato que eu tive com a literatura amazonense. Eu lembro das nossas aulas, das leituras, né? Eu nunca esqueço da leitura que o senhor fez sobre o Terreiro Aranha, aquele poema do autor sobre o passarinho. Eu achei que era... Há um passarinho quando o autor sofria vexações. Mas deixa eu falar também, eu falei no Guedelha, falei na Sebastiana e tudo, e o Marcos também, orientando lá no PPG, aliás, fez sobre o Milton Ratum, né? Certo? O Edival, que é lá de Manacapuru, também fez sobre o Milton Ratum, sobre minha orientação. Gabriel James, que está ali, fez o seu TCC sobre Astrid Cabral, Benjamin Sanches, que são autores vinculados ao existencialismo sartriano. E eu orientei. É uma forma de bibliografia sobre isso. Nosso tempo, infelizmente, já acabou, né? Foi muito bom, nós com certeza aprendemos muito, porque ao mesmo tempo que foi uma entrevista, também foi uma palestra e uma aula que está gravada também, né, para que nós possamos sempre retornar ela como também uma referência para pensar a nossa literatura e pensar também a relação da literatura, o papel do poeta, o papel do escritor, melhor dizendo, na sociedade e no ensino. Uma salva de palmas para o professor, nós agradecemos. E a gente vai agora proceder ao momento de registro das fotos, né? E mais uma vez agradecendo também a todos que estiveram presentes para esse momento tão importante. Obrigado, professor. Obrigado.